Olá, meu nome é Eduardo Bergaria, eu sou ator, iluminador, sou palhaço e cenotécnico barra marceneiro. Nasci em Minas Gerais, numa cidade chamada Três Corações, e com 19 anos vim para Campinas para fazer o cursinho pré-vestibular. Era um cursinho do DCE da Unicamp que oferecia aula de aptidão para o curso de artes cênicas. Nunca tinha feito teatro, na minha cidade não tinha essa opção. Cheguei aqui, morei perto do centro de Campinas, perto da prefeitura, e tive a sorte de fazer o cursinho, a aula de aptidão para teatro com pessoas muito interessantes que tinham trabalhos muito profundos. Foi quando eu entendi o tipo de teatro que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Quando veio a época do vestibular, eu acabei indo para a USP, em São Paulo, fiz a ECA, de 2000 até 2005. Logo no primeiro mês que eu entrei na graduação, eu comecei a fazer uma bolsa de trabalho na parte de iluminação e sonoplastia. No meu segundo grau eu tinha feito um curso técnico em eletrônica, então foi natural para mim, dentro do mundo do teatro, das artes, entender esse lugar mais de um pensamento mais técnico, né? Eu costumo dizer que a carreira de ator e de iluminador, elas nasceram juntas, por isso. Logo no comecinho da minha graduação, eu já estava trabalhando com iluminação. Durante esse tempo que todo de graduação, que eu morei em São Paulo, eu trabalhei bastante com grupos que eu admirava. Eu fazia a luz para grupos que eu admirava. Um deles foi o grupo Lume Teatro. Em 2004, eles estrearam o XN Sete Cuias, e em troca de um trabalho de treinamento para ator que um grupo que eu participava lá da USP fazia com o Lume, a gente ofereceu para fazer o trabalho de operação de luz e de som para eles numa temporada lá em São Paulo. Então eu comecei fazendo operação de luz e nunca mais parei com eles até que eu fui contratado em 2005. Como funcionário em tempo integral do Grupo Lume Teatro. Eu fiquei no Lume, vim para cá em 2005, então, voltei para Campinas, agora em Barão Geraldo, e eu costumo dizer que eu fiz uma residência artística, porque era um trabalho que eu era um funcionário técnico, mas eu também fazia as oficinas como ator, tiveram umas 2 vezes que eu fiz assistência de oficina para Naomi Silma. Eu participei como ator substituto do espetáculo Parada de Rua, em 2007 e 2008. E então essa relação com o Lume, ela foi um pouco como funcionário, como responsável técnico, um pouco como um artista que troca, que aprende, né, principalmente. Então, eu fiquei no Lume de 2005 até final de 2009. Nesse meio tempo, eu participei de alguns projetos aqui em Campinas com pessoas daqui da cidade. Em 2007, eu participei da criação do Núcleo Fuga, de um espetáculo dirigido pelo Norberto Presta e com uma provocação cênica da parte de teatro de Renato Ferracini, do Lume, e Jussara Miller, do Salão do Movimento. O Renato fazendo uma provocação na área de teatro, a Jussara na área de dança, e o espetáculo tinha essa proposta de entender esses limites, essas fronteiras entre dança e teatro. Em 2008 eu fui convidado para participar do grupo Peleja, é um grupo nascido aqui em Campinas em 2004, e trabalhava principalmente com a relação das culturas populares com o trabalho de ator, com a cena, trabalho de cena, na verdade, porque tinha gente com formação em dança e tinha gente com formação em teatro.
Em 2008, então, eu entrei no Grupo Peleja. Em 2009, a sede do Grupo Peleja saiu daqui de Campinas e foi para Olinda. Início de 2010 eu fui para Salvador e depois me mudei para João Pessoa. Fiquei 6 anos no Nordeste, com a sede do grupo sendo em Recife. Peleja durou eu fiquei na minha participação no Peleja durou de 2008 até 2015, quando o grupo terminou. A minha conexão com Campinas, ela não terminou no momento que eu saí daqui em 2010. Em 2010 eu fui convidado para participar como ator de um espetáculo do grupo Matula Teatro. O espetáculo se chama Gran Circo Máximo. A gente circulou bastante aqui pelo interior de São Paulo, algumas cidades da região sul do país. Fizemos uma temporada na Estação Cultura, junto com mais 2 espetáculos, que era uma parceria do Grupo Matula, da Boa Companhia e de alguns artistas convidados. Isso foi, se não me engano, em 2012, que foi quando eu estreiei o meu espetáculo Um Solo Anônimo. O nome do espetáculo é anônimo. Com esse espetáculo, junto com outro espetáculo do Grupo Peleja, eu fiz em 2014 a circulação pelo Palco Giratório. E no final de 2015, início de 2016, eu voltei para São Paulo. Só que dessa vez São Paulo capital, fiquei lá entre 2016 até 2018. Então eu voltei a morar em Campinas agora, né? No início de 2019. Desde 2006, enquanto eu ainda trabalhava no Grupo Lume, eu tive uma ideia de fazer uma oficina de iluminação, porque a gente tinha uma mostra de teatro, que é o Feverestival, e era um festival que não tinha dinheiro, não tinha edital, não tinha aporte financeiro, então a gente tinha uma falta de mão de obra. E a ideia era que eu ia dar uma oficina de luz e os alunos, junto comigo, nós seríamos os técnicos do festival. A partir do ano seguinte, em 2007, eu entrei como coordenador técnico do Feverestival e estou até hoje. É um festival que praticamente nunca ganhei dinheiro, mas eu sempre volto para ele porque a potência de um festival para uma cidade, ela é muito maior do que a gente consegue calcular em números ou em valores. Eu sempre tento ter uma relação como artista ou como técnico, talvez como profissional da arte, porque no meu ponto de vista, ser um profissional da arte, do teatro especificamente, ele não está relacionado com estar em cena, com o tempo gasto estando em cena, mas sim com toda uma rede de possibilidades que você pode trabalhar para a arte, né? Toda essa cadeia de funções e de possibilidades de trabalho, para mim sempre tiveram uma linha muito clara de que eu preciso pagar as contas do mês, né? Infelizmente eu não sou de família rica. E enquanto eu estou fazendo todas essas possibilidades de trabalhos que me permitem pagar o aluguel, eu recebo em troca também uma qualidade de vida e um prazer de estar trabalhando com coisas que eu gosto. A principal fonte de renda que eu tenho, porque é mais simples e mais de fácil acesso a trabalhos, né, com uma periodicidade maior, é no trabalho de luz. Só que o trabalho de iluminação, ele tem 3 meses em que tem muito pouco trabalho, que é finalzinho de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, em 2015, eu comecei a usar esse período do ano para construir cenário de amigos que eram cenógrafos,
e que precisavam de gente que entendesse de como transformar a ideia em realidade. Como desde 2000 eu trabalho operando luz e montando o cenário dos espetáculos que eu vou circular, eu tinha uma noção muito boa da forma como construir que facilitaria a montagem, a desmontagem, o transporte. Então, desde 2015 eu considero que eu também sou cenotécnico. Cenotécnico é a função daquela profissional que constrói a cenografia ou que monta a cenografia no dia da apresentação, né? Não é o cenógrafo que cria. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a gostar muito do trabalho com madeira, e aí veio a pandemia, em 2020. A pandemia fez com que a gente tivesse uma necessidade de diminuir muito os gastos, de diminuir muito diminuiu muito a minha possibilidade de trabalho, e a única coisa que eu entendi naquele momento que eu poderia fazer é o trabalho aproveitando as ferramentas que eu já tinha comprado e colecionado até aquele momento para fazer um trabalho como marceneiro. Então, a partir de 2020 eu considero que eu tive 2 anos aí como praticamente só como marceneiro. Foi muito difícil deixar uma profissão de 20 anos para começar uma profissão do zero, e a clientela é menor, a possibilidade de impor um valor do seu trabalho é 1000 vezes menor, então eu me vi recebendo 10% do que eu costumava receber por hora trabalhada. Mas eu consegui não morrer de fome, eu consegui não ser despejado da casa que eu morava, então me considero uma pessoa de sorte por ter tido essa possibilidade de mudar de profissão tão rápido e com algum êxito, né? Atualmente, o que eu tenho feito eu estou na criação de um espetáculo novo, um solo de palhaço. É um espetáculo que tinha estreia marcada para junho de 2020 e eu resolvi não, né? Fui impossibilitado de estrear e eu resolvi esperar até que a gente esteja numa situação mais tranquila. Acho que é isso. Trabalho com criação de iluminação, trabalho como ator, dou curso de iluminação, dou curso de treinamento de ator, de trabalho de ator, né? Trabalho como técnico, trabalho como coordenador técnico, trabalho como marceneiro, como cenotécnico em Campinas desde 99, com idas e vindas, mas nunca deixando de frequentar a cidade e de participar ativamente da efervescência cultural que tem aqui. É isso. Abraço, obrigado.